Fala, gente, tudo bem com vocês? Aqui é o Jeff Mil e vamos para mais um vídeo falando de Brasileirão. E agora, né, regravando, né, estamos regravando. Vamos falar do Brasileirão de 1978, né? Vale lembrar que eu estou fazendo anualmente, né, e não mais aleatoriamente, como foi na primeira vez, né? É, bom, no primeiro, né, naquele episódio lá que eu gravei em 2023, campeonato não, o vídeo acho que durou 30 minutos ou 40 minutos, alguma coisa assim, né? E para não ficar tão longo, a gente vai tentar encurtar isso aí. Então, sem perder tempo, vamos falar logo do campeonato, né? É, um campeonato que, como eu já falei, né? Cada ano que passava, aumentava o número de clubes, né? Por conta da ditadura militar, né? Onde a política se metia muito no futebol, né? E exigia sempre que cada ano aumentasse o número de times e tal. E o presidente da CBD, né? Que era o Heleno Nunes, né? Sempre aceitava tal, né? Enfim. E aí você via times do além, né? Jogando Brasileirão naquela época, né? Se bobear, tem times aí que nem existem mais, né? Mas enfim. Se em 77 tínhamos 62, né? 62. Em 78, né? Tivemos 74, ou seja, aumentou 12, mais 12 times adicionados. E esse ano foi o último, né? Que uma vitória pôde valer 2 ou 3 pontos, dependendo do placar, ou seja, né, se o time ganhasse por um gol, né, era 2 pontos, normal, mas se fosse 2 gols ou mais, aí era 3. Só que nesse campeonato 78, o ponto extra só valeu para vitórias por diferença de 3 ou mais gols. E pela primeira vez, as semifinais e finais foram disputadas em sistema ida e volta, e não mais em jogos únicos, né, até então. E foi também acrescentada uma fase de quartas de final, também ida e volta. Mas vamos falar do regulamento, né? Os 74 times eram divididos em 6 grupos, sendo 2 com 13 times e 4 com 12, ou seja, os times que os 2 grupos que tinham 13 vão jogar 12 jogos. E os outros 4 que tinham 12 vão jogar 11 jogos, né? É turno único, né? Jogam dentro do grupo, avançam para a segunda fase os 6 melhores. E o resto jogava repescagem. Na segunda fase, tínhamos 4 grupos com 9 times, né? 4 grupos com um número ímpar de times, né? Na segunda fase. Também o turno único e jogam dentro do grupo, né? Avança para a terceira fase os 6 melhores, ou seja, você vê a bizarrice, né? Você tinha 9 times, né? Em cada 4 grupos e avançam 6, ou seja, você podia fazer uma campanha meia boca ali que você provavelmente ia entrar, né? É claro, só não podia tropeçar muito que aí não ia entrar. Mas enfim. Dos 9 classificavam 6, né? E mais o maior pontuador entre os não classificados, ou seja, o time melhor no índice técnico entre os que não classificaram, classificava. E aí tinha essa repescagem, né, que classificava também para a terceira fase. Eram 6 grupos, turno único, sendo 4 com 6 times e 2 com 7. Classifica para a terceira fase o campeão de cada grupo, mais o clube que obteve a maior pontuação entre os não classificados. Ou seja, os caras faziam umas bizarrices que, pelo amor de Deus, né? Sempre gostavam de complicar. Mas aí a terceira fase em diante as coisas ficam mais fáceis de entender. Terceira fase, né? Depois daquele monte de grupelho e tal, temos 4 grupos de 8 times cada. Aí ficou mais fácil, né? Turno único, jogos dentro do grupo e o campeão e o vice de cada grupo avançam para as quartas de final. E aí adiante, quartas de final, semifinal e final, jogos ida e volta, né? E enfim. E agora vamos falar do campeão, que foi o Guarani, né? O Guarani de Campinas foi o campeão de 78 e foi um título histórico, né? Que até hoje tem desdobramentos, né? Históricos, porque, né? A campanha do Guarani foi uma campanha histórica por ser um time do interior, né, do Brasil, ou seja, até hoje é o único time do interior de um estado a ter ganho um campeonato brasileiro, né? No caso, o estado de São Paulo, né? Que o Guarani é de São Paulo. Enfim, e o Guarani não estava entre os cotados, né? Até porque, por ser um time pequeno, né? Um time do interior, tal, é claro que ninguém dava muita bola pro Guarani, né? Muitos achavam que o Guarani não ia muito longe, e se fosse muito longe ia no máximo avançar para a segunda fase e tal, né? Mas só que nunca, né? Que apostariam que o Guarani brigaria pelo título, né? Inclusive os jogadores daquele elenco, né? Campeão de 78 também falavam, né? A mesma coisa, né? Que nem eles mesmos
nunca pensavam em ser campeões, né? Pensavam em fazer uma campanha boa, dar uma boa impressão, mas de brigar pelo título e tal, eles não pensavam de início, né? O Guarani trouxe lá de Minas, do Uberaba, né? O técnico Carlos Alberto Silva, né? Que era novato na época ali. Né, e o presidente do Guarani, né? Vendo que o time não tinha muito dinheiro para fazer grandes contratações, né? E vendo que a Ponte Preta, né? A rival do Guarani, estava tendo sucesso, né? Ela tinha sido vice-campeã paulista em 77 e tal, e tinha jogadores ali de renome, né? O Guarani apostou mais num bom e barato, né? E apostou principalmente na base, né? E alguns nomes pontuais ali, né? Sem gastar muito também, é claro. E apostou no veterano Zé Carlos, né? Volante, né? Que tinha passagens pelo Cruzeiro, né? Tinha sido campeão na Libertadores pelo Cruzeiro, enfim, era um dos mais velhos do elenco ali. E alguns remanescentes dos anos anteriores, né? Que tinham se destacado no Guarani, né? Tal. E foi com esse time, assim, que o Guarani foi para o Campeonato Brasileiro, né? O Guarani, né? Ele foi alocado no grupo que tinha times ali como Vasco, Botafogo, né? A Ponte Preta estava ali, né? Nesse bolo também. E alguns times do Nordeste ali, né? Enfim, um grupo do Guarani que tinha times do Rio, né? De São Paulo, no caso da Ponte, né? A dupla Bavi, né? Dois times de Alagoas, dois de Sergipe, né? E uma da Bahia, né? Aliás, eu falei dois da Bahia, né? Falei três da Bahia, perdão. A dupla Bavi e o Itabuna, que era o terceiro time ali. Enfim, era um grupo até equilibrado, mas que dava para o Guarani avançar, né? O Guarani começa mal o campeonato, perde do Vasco na estreia, depois o time reage, né? E se não foi uma campanha brilhante, o Guarani conseguiu se classificar, né? Ele ficou em quinto, né? Eram seis, né, que avançavam, o Guarani ficou em quinto apenas, né? Não foi uma campanha assim brilhante, mas o suficiente para classificar. Da segunda fase, né, o Guarani caiu no grupo de nove, né? E os seis entravam, né, também. E o Guarani caiu num grupo que era tá bem equilibrado, mas que dava para avançar, né? Tinha times ali como Vasco, de novo Vasco, né? São Paulo, Portuguesa, Curitiba, enfim. O Guarani sofreu para classificar, viu? Vai lembrar também que a repescagem e a segunda fase é, foram jogadas durante a Copa do Mundo daquele ano, que foi na Argentina, gente. Isso mesmo. Não parou o campeonato por causa da Copa e tal, ou seja, os jogadores convocados dos times grandes, né, aqui do Brasil, tal, na época, né, que foram defender a seleção, foram para a seleção e tipo, os times que se virassem para com o que tinham, né? Enfim, jogaram assim mesmo, ou seja, adia o campeonato, não, joga, se virem. E o campeonato seguiu, sabe, com Copa do Mundo rolando e tudo mais. Né? Enfim, e por isso que você, se for ver, não tem muitos registros de gols, né? Pelo YouTube aí, né? Da segunda fase, enfim. Mas voltando a falar do Guarani, né? A campanha do Guarani foi sofrível um pouco, né? O time oscilou ali, né? E chegou inclusive a tomar um 5-1 do Remo, né? Lá em Belém. Todos os 5 gols do Remo foram do Bira, né? O Bira burro, né? E foi um momento ali de oscilação, né? Do Guarani, né? E foi um dos piores momentos do Guarani no campeonato, mas apesar, né, do susto ali, do medo, o Guarani se classificou, né? Ficou em quarto e avançou para a terceira fase, né? Terceira fase que foi depois da Copa do Mundo, né? Lá em julho. Na terceira fase, o Guarani caiu num grupo que tinha o Inter, né? E outros dois times que poderiam atrapalhar ali um pouco, né? No caso, o Santos e o Goiás, né? Mas se a gente analisar, Guarani e Inter eram os mais cotados, né? E no primeiro jogo dessa fase, né, o Guarani foi encarar o Inter lá em Porto Alegre, né? E aí houve provocação lá dos gaúchos, né? Onde a imprensa gaúcha via o time do Guarani e falava que né, esse time do interior não vai vir aqui e bater o Inter, né? Aqui no Beira-Rio e tal, né? E o ataque do Guarani é um ataque de riso, né? Capitão Careca e Bozó, que ataque de circo é esse, né? De riso, pô. É ataque de circo ou de riso, né? Enfim, debocharam do Guarani, do ataque do Guarani, enfim. E o Carlos Alberto Silva, né? Muito inteligente, ele viu essas provocações, esse desdém, né? Da imprensa gaúcha. E mostrou recortes, né? Jornais na época e motivou o jovem elenco bugrino, né? E falou, aí, ó, os caras estão falando mal de vocês aí, ó, vocês vão deixar, né? E aí no Beira-Rio, né, com
40 mil pessoas, mais ou menos. Foi um dos melhores jogos do Guarani no campeonato, porque o Guarani simplesmente destruiu o Inter, né? O Inter de Falcão, Batista, Valdomiro, enfim, aquela leva de craques, né, do time vermelho. O Guarani ignorou tudo isso e atropelou o Inter, fez 3-0 com autoridade, né? Renato fez gol, né? Bolzó fez o segundo gol. E o terceiro gol, né, no segundo tempo, o Zenon, né, fez um dos gols antológicos ali, né? Onde ele percebe que a defesa do Inter estava saindo, né, para fazer linha de impedimento. Só que aí o Zenon, ao invés de tocar, né, e ele foi muito inteligente, ele simplesmente passou por todo mundo, foi conduzindo a bola e só tocou na saída do Gasperim, fazendo um belo gol, fechando o placar de 3-0. E os jogadores daquela época, né, daquele time falam, né, que 3-0 foi pouco e era para ter sido mais, viu? Eu já vi várias reportagens deles falando, né, que 3-0 foi pouco, poderia ter sido 5, 6 até, enfim. E essa vitória embalou o Guarani no campeonato, né? Acho que ali o Guarani mostrou que, acho que ali o time mostrou, né, que poderia sonhar com algo maior ali, né? Porque se bateu o Inter, né? Que era um dos times mais fortes do Brasil na época, né? Por que não sonhar, né? E o Guarani começou a sonhar mesmo, tanto que o time classificou sem susto no grupo, né? E classificou na liderança do grupo, né? E o time estava engrenado, né? Tava determinado a buscar o título, né? E aí nas quartas de final o Guarani encarou o Sport, né? O Sport do Recife, né? O Sport que tinha um time ali competitivo, tal, né? Mas nada assim de assustar, né? No primeiro jogo no Recife o Guarani ganhou de 2-0 e na volta no Brinco de Ouro o Bugre deu um show de bola, né? O time fez 4-0, né? Goleou e avançou para a semifinal. E na semifinal o Guarani reencontra o Vasco pela mais uma vez, né? Ou seja, os dois já tinham se enfrentado na primeira fase, na segunda fase e agora na semifinal, né? Só que dessa vez o Vasco ia encarar um Guarani diferente, né? Porque quando o Vasco encarou o Guarani ainda estava oscilando, né? Tal. E o Guarani provou isso, né? No primeiro jogo, né? No Brinco de Ouro, né? Em casa, o Bugre venceu por 2-0, né? 2 gols de Orlando Lelé, né? Orlando Lelé contra, e Renato, né, o Renato Permucho. E na volta, no Maracanã, né, muitos ainda achavam que o Vasco poderia reverter, né, que o Guarani poderia até sentir, né, a pressão de jogar no Maracanã lotado e tal, mas o Guarani estava embalado, né, e mesmo com 101 mil pessoas, né, no Maracanã, o Bugre mostrou futebol de gente grande, né, e o Zenon fez 2 golaços, né. O primeiro gol ele chutou de fora da área ali, fez um gol, e o segundo gol foi numa cobrança de falta perfeita, né, do Zenon. E aí estava decidido, né? O Vasco ainda diminuiu com o Dirceu, né? Mas já era, né? Não tinha muito o que fazer. 2-1 Guarani, e o Guarani estava na final, né? O Guarani que todo mundo achava que não ia longe, né? E tal, que era um ataque de riso, né? Para a torcida, para a imprensa gaúcha, estava na final do Brasileirão e pronto para fazer história, né? E na decisão, o Guarani encarou o Palmeiras, né? O poderoso Palmeiras, né? Palmeiras de Leão, de Alfredo Mostarda, Marinho Pérez, né? Jorge Mendonça, né? E Escurinho, né? Que ficava mais no banco, mas jogava também nesse time, enfim. Era um Palmeiras forte ali, né? Não tinha mais um time da academia, é verdade, né? Tal, né? Mas era ainda assim um time forte ali, um time que dava trabalho, enfim. E como o Guarani tinha feito melhor campanha que o Palmeiras, o Guarani decidiria o segundo jogo em Campinas, né? Houve boatos de que a CBD, né? CBD não, a Federação Paulista tentou convencer a diretoria do Guarani a fazer os 2 jogos no Morumbi, né? Por causa de renda e tal, né? Mas a diretoria do Bugre, né? Diferente da Ponte Preta, né? Que aceitou jogar as finais de 77, né? Do Paulista no Morumbi, né? Ela bateu o pé e falou, não, o segundo jogo vai ser no Brinco de Ouro e não queremos saber, queremos fazer história, né? Enfim. E foi o que aconteceu, né? O primeiro jogo foi no Morumbi, o segundo jogo em Campinas, né? No jogo de ida, né? Um jogo pegado, tal, um jogo tenso. O Palmeiras e Guarani criaram poucas chances ali e tal, até que aos 16 minutos, não, até que aos 31 minutos do segundo tempo, né? O Leão, né, pega uma bola ali, uma disputa de bola ali com o Careca, e aí os dois se desentendem ali, se enrolam ali e tal, e o Leão meio que dá um empurrão no jovem atacante Careca, né, e o Careca cai na área, e o juiz Arnaldo César Coelho vê o lance e marca o pênalti pro Guarani, né,
E aí houve confusão, tal, né? Leão, sendo Leão, como todo mundo conhece, né? Ele foi expulso, né? E como o Palmeiras já tinha feito as duas alterações, né? O Escurinho foi pro gol e o próprio Zenon cobrou o pênalti, né? Não, e aí o Zenon cobrou o pênalti, né? E converteu e decretou a vitória do Guarani por 1-0, né? E o resultado deixava o Guarani perto, né? Da inédita conquista, né? Até porque bastava empatar, né? Para ser campeão. E o Guarani podia até perder por um gol de diferença também, porque seria campeão, né? Por ter feito melhor campanha. O Palmeiras tinha que ganhar por 2 para ser campeão. E na volta, brinco de ouro lotado, com 27 mil pessoas, né? O Guarani não tinha Zenon, que tomou o terceiro amarelo no jogo anterior e foi suspenso, né? O Guarani estava pronto para fazer história, né? E o jogo começa e tal, né? O Palmeiras começa pressionando, tendo umas chances ali e tal, mas sem muito perigo. E aí, aos 36 minutos, sai o gol do título do Guarani, né? O Neneca cobra um tiro de meta ali. Aí a bola é despechada ali, disputada entre o Beto Fuscão e o Bozó, né? Ele perde a bola sobra pro Careca, e o Careca fuzila o goleiro Gilmar, né? E faz o gol do título do Guarani, explodindo o brinco de ouro. E aí depois, né, o Guarani só administrou, né? O Guarani mandou no jogo, perdeu chances de fazer mais gols, mas o placar se manteve 1-0. E assim o Guarani conquistava o título brasileiro de 78, né? Um título histórico, né? Um título que ficou marcado para sempre, né? No futebol do Guarani, no futebol brasileiro também, enfim. E foi um título merecido, né? Convenhamos. Aí aquele título consagrou nomes, né? Como o Neneca, o Gomes, né? O Zé Carlos, né? Experiente, o Zenon, né? Renato, o Permucho, né? E o Careca, né? Mesmo jovem, com 17 anos, já fazendo muitos gols. O time base do campeão, né? Era Neneca, né? Mauro, Gomes, Edson e Miranda, Zé Carlos, Renato e Zenon. No ataque, Capitão, Careca e Bozó, né? Enfim, agora vocês vão ficar com o gol do título do Guarani, né? E a gente já volta para falar da zebra e da decepção. E é isso, a gente já volta. Roda aí. Cada vez fica mais difícil para o Palmeiras, que precisa de 2 gols de vantagem. Beto Fuscão, Careca. Bom domínio, a chance do Guarani, vai sair o gol, Gilmar, ainda Careca, pé direito. Gol do Guarani, Careca! Abriu, desce o Alviverde de Campinas, campeão brasileiro. Final de partida! A festa em Campinas, o campo invadido. Juarez Soares. Os jogadores do Guarani parece que combinaram realmente uma estratégia depois do jogo. Todos saíram correndo rapidamente em direção ao vestiário. Evidentemente para... A gente falou do campeão, né, o Guarani, né? A história foi longa, mas agora vamos falar da zebra e da decepção. Zebra será 1, decepção será 2. Começando pela zebra, eu vou falar do Santa Cruz, né? A Cobra Coral, né? Fez uma campanha de destaque em 78, né? Santa Cruz já tinha feito uma campanha boa em 77, né? E em 78 parece que aquele time chegou no auge, né? Tanto que o Santa, né, ficou invencível, né? Invicto por vários e vários jogos, né? Ou seja, avançou nas 3 fases, invicto, né? E só foi perder justamente na fase decisiva, né? Eu preciso destacar a campanha do Santa, né? Ele foi líder do grupo B, né? Um grupo que tinha a dupla mineira, né? A dupla Atlético e Cruzeiro, né? Que eram fortes. Além do trio, né? Dos outros 2 rivais, né? O Náutico e o Sport, né? E o Santa Cruz conseguiu ser líder dessa chave. Na segunda fase, a mesma coisa. O Santa Cruz foi líder do seu grupo, né? Que tinha ali Bahia, Grêmio, Fluminense, Santos. Ou seja, o Santa Cruz fez o estrago ali, né? Contra esses times. Terceira fase, o Santa Cruz jogou também num grupo equilibrado ali. E conseguiu novamente ser líder da sua chave. E encarou o Inter nas quartas de final, né? E foi ali que o Santa perdeu a invencibilidade no campeonato, né? Justamente na parte decisiva, né? O Santa Cruz perdeu no Beira-Rio por 1-0 e no Arruda lotado perdeu dos Colorados, né? Também agora por 2-1 e foi eliminado. O Santa Cruz terminou em quinto, né? E a campanha foi histórica, né? Se o Santa Cruz não tivesse vacilado na fase final, talvez teria feito mais história e quem sabe até chegado até as finais, né? Enfim.
É, de destaque desse time, né, a gente pode citar aí o Joel Mendes, né, goleiro, Paranhos, né, zagueiro, né, Givanildo, né, o seu Givanildo, e o ataque que o time tinha, né, que era Nunes, né, e o Fumanchu, né, e o técnico desse Santa Cruz era o Evaristo de Macedo, né, o histórico Evaristo de Macedo. Agora eu vou falar das decepções, né, que são dois. É, eu vou falar do Grêmio e do Botafogo, né? Começando pelo Botafogo, né? O Botafogo, ele já saiu eliminado do Campeonato de 77 de forma invicta, assim como foi o Atlético, né? É, e aí, o seguinte, né? E aí o seguinte, em 78 o Botafogo também estava invicto, ficou acho que mais de 50 jogos invicto, até que perdeu onde não podia perder também. Enfim, o Botafogo foi líder do seu grupo, né? Que foi o grupo C, né? Não, peraí. O Botafogo foi líder, foi um dos líderes do seu grupo lá na primeira fase, né? Se classificou sem sustos. Na verdade foi vice-líder, né, na primeira fase. Aí na segunda fase foi líder do seu grupo, aí sim. E aí na terceira fase, onde podia se classificar para jogar o mata-mata, o Botafogo enfim conheceu, né, sua única derrota no campeonato, né? Justo no jogo contra o Grêmio, né? Onde ele perde no Maracanã e acaba dando adeus, ou seja, justo no último jogo, onde o Botafogo podia se classificar, o time conseguiu a proeza de ser eliminado em casa, né? E deu adeus ao campeonato. E era um time forte do Botafogo, né? Tinha nomes ali como o Dé, né? O Mendonça, se não me engano, estava nesse time, enfim. E agora vamos destacar o Grêmio, né? Que foi outra decepção, na minha opinião, porque o Grêmio fez uma campanha consistente, né, no campeonato, né. O Tricolor fez uma campanha tranquila na primeira fase, né, onde ele foi vice-líder do grupo, né, atrás do Inter. Na segunda fase o Grêmio novamente seguiu forte, né. O time avançou também sem sustos ali, embora tenha ficado em quarto apenas, né. E na terceira fase o Grêmio avançou invicto, né, na sua chave, né, uma chave ali equilibrada, né. E o Grêmio conseguiu passar a batida ali, né? E aí, nas quartas, o Grêmio encarou o Vasco, né? O Grêmio era favorito contra o Vasco, mas o time empatou os dois jogos, né? E o Vasco, como tinha feito uma campanha um pouquinho melhor que o Grêmio, né? E mesmo jogando em casa, o Vasco avançou, né? Por causa disso, né? Enfim, regulamento bizarro, né? Enfim, galera, espero que tenham gostado, tá? Deixa um like, compartilha o vídeo, comentem também, tá? É importante. É isso, eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau.